Existe um momento em que você percebe que está falando mais do que deveria, mas não consegue parar. Você continua explicando, justificando, detalhando, acrescentando coisas que ninguém pediu, como se, em algum ponto, a quantidade de palavras pudesse compensar algo que você sente que está faltando, movendo vindos clareza, aceitação, validação. E o mais curioso é que, enquanto você fala, parece que está no controle. Parece que está conduzindo a conversa, organizando os pensamentos, mostrando quem você é. Mas quando tudo termina, quando o silêncio volta, algo não encaixa. Fica uma sensação estranha, como se você tivesse se exposto demais, como se tivesse entregado mais do que deveria, como se no fundo tivesse tentado provar algo, não para os outros, mas para si mesmo. E é nesse ponto que a maioria das pessoas erra completamente a leitura da situação. Elas acreditam que falar mais é sinal de presença, de inteligência, de domínio, mas na verdade muitas vezes é exatamente o contrário. E quanto mais você fala tentando se afirmar, mais revela aquilo que ainda não está sólido dentro de você. Falar demais raramente é sobre comunicação, é sobre necessidade. Existe um impulso interno, quase automático, de garantir que o outro compreenda exatamente o que você quis dizer, exatamente como você pensou, exatamente da forma como você se vê. E esse impulso nasce de uma insegurança silenciosa. O medo de ser mal interpretado, o medo de não ser reconhecido, o medo de não ter sua imagem preservada. Então você explica, reexplica, acrescenta contexto, antecipando possíveis dúvidas que talvez nem existam. E nesse processo você começa a ocupar um espaço maior do que a situação exige. Não porque a conversa pede isso, mas porque você precisa disso. E quando você precisa demais ser entendido, você perde algo fundamental, o controle da própria presença. Existe uma linha muito sutil entre comunicar e se expor, e a maioria das pessoas cruza essa linha sem perceber. Por quê? No momento em que você começa a falar além do necessário, você não está mais apenas transmitindo uma ideia. Você está revelando estados internos, inseguranças, padrões de pensamento que normalmente permaneceriam invisíveis. Cada palavra extra é uma abertura. Cada justificativa é uma entrega. Cada explicação longa demais é um sinal de que você está tentando sustentar algo que, talvez, ainda não esteja tão firme dentro de você. E o outro percebe, mesmo que não de forma consciente. Porque o ser humano não escuta apenas o que você diz, ele sente a forma como você precisa dizer. Os estoicos entendiam algo que hoje quase ninguém pratica. O silêncio não é ausência, é posição. Ele não representa falta de conteúdo, mas excesso de clareza. Quem sabe exatamente o que pensa, o que sente e o que sustenta, não precisa expandir demais. A palavra para eles era medida, intencional, direta. Porque quanto mais sólido algo é internamente, menos esforço ele exige externamente. Isso muda completamente a dinâmica de qualquer interação. Porque quando você fala pouco, mas com precisão, cada palavra passa a ter peso. Grande parte do excesso de fala nasce do desconforto com o silêncio. Existe uma inquietação interna, quando a conversa desacelera, quando há pausas, quando não existe uma resposta imediata. E, para evitar esse desconforto, você preenche. Comenta algo desnecessário. Explica mais um ponto. Retoma um assunto que já acabou. Como se o silêncio fosse um problema a ser resolvido. Mas não é. O silêncio apenas revela. E o que ele revela, muitas vezes, é exatamente o que você tenta esconder com palavras. Falar demais também está profundamente ligado à tentativa de controlar como os outros te veem. Você acredita que, se explicar bem o suficiente, se justificar o suficiente, se organizar suas palavras com cuidado, conseguirá moldar a percepção do outro. Mas isso não funciona. Porque percepção não é construída apenas pelo que você diz, ela é formada, principalmente, pela sua postura, pela sua segurança, pela forma como você ocupa o espaço. E quando você fala demais, você enfraquece essa presença. Porque quem tenta controlar demais a imagem, acaba revelando que ainda não confia nela. Existe uma diferença muito clara entre quem fala para compartilhar e quem fala para provar. Essa diferença não está no conteúdo, mas na energia. Um fala com leveza, sem apego ao resultado. O outro fala com tensão, buscando validação a cada frase. E essa energia é percebida. Ela muda a forma como você é visto, como é ouvido, como é interpretado. Porque no fim, não é o quanto você fala, é o quanto você precisa falar. Existe um poder silencioso em não dizer tudo, em deixar espaços, em permitir que o outro interprete, complete, perceba. Isso não é manipulação, é maturidade comunicativa.
Você não precisa explicar cada detalhe da sua intenção. Não precisa justificar cada decisão. Não precisa defender cada ponto. Porque quem está sólido não se sente ameaçado pela possibilidade de não ser totalmente compreendido. E quando você entende isso, você começa a falar menos e a ser mais ouvido. Quando você começa a reduzir o excesso, algo interessante acontece. Sua presença muda. As pessoas prestam mais atenção. As pausas passam a ter significado. O olhar ganha mais força. A fala se torna mais direta, mais limpa, mais difícil de ignorar. Você deixa de ser alguém que ocupa espaço com palavras e passa a ser alguém que ocupa espaço com presença. E presença não precisa ser explicada. No começo, reduzir a fala é desconfortável. Você sente vontade de completar, de explicar, de continuar. Parece que algo está faltando, mas na verdade o que está faltando é o hábito antigo. E aos poucos, você percebe que não precisa preencher tudo. Que pode simplesmente estar ali. Que pode ouvir mais. Que pode escolher quando falar e quando não falar. E essa escolha é o que te devolve o controle. Quando você desenvolve clareza interna, a fala deixa de ser impulsiva e passa a ser filtrada. Você não fala tudo o que pensa, fala o que é necessário, o que contribui, o que sustenta. E isso cria uma comunicação mais precisa, mais respeitada, mais eficaz. Porque o valor não está na quantidade, está na intenção. E quem domina isso, não precisa levantar a voz nem aumentar o discurso. No final, a questão nunca foi sobre falar muito ou pouco, foi sobre o que está por trás disso, sobre o quanto você precisa das palavras para se sustentar. Porque quem precisa falar demais ainda está tentando se firmar. Mas quem já se firmou, escolhe. Escolhe quando falar. O que falar? E principalmente, quando ficar em silêncio. E talvez a pergunta mais honesta seja: se você parasse de explicar tanto, o que restaria da sua presença? Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal, comenta silêncio e compartilha com alguém que precisa aprender o poder de falar menos. Nos vemos no próximo ensinamento.